Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu pretendo dar continuidade ao tópico que eu já havia começado no vídeo anterior sobre o direito penal, mais especificamente sobre a aplicação da lei penal. No vídeo anterior eu tratei sobre a aplicação do direito penal quanto ao tempo, né, ao tempo da aplicação. Nesse eu pretendo dar continuidade no que tange a aplicação no espaço, né? Pois bem, deixa eu ir aonde a gente parou no vídeo anterior. Penal no tempo, os tópicos que a gente já viu. Bom, lei penal no espaço, né? Ela é compreendida do artigo 5º ao artigo 12. Bom, vale salientar que aqui não estou definindo apenas as questões no espaço, mas vai ter alguns tópicos aqui que não ficou em falta, né? Mas que complementam a lei penal no tempo, que aqui vou tratar também sobre a contabilidade dos prazos, né? Se contam os dias, os meses, os anos, enfim. Então vamos dar seguimento, né? Vale mencionar também que essa parte da lei penal no espaço é um pouquinho mais extensa do que a lei penal no tempo. Então ter bastante atenção e paciência, né? Mas vamos tentar aqui exaurir todo esse tópico aqui do direito penal. Vamos começar pelo artigo 5º, que o artigo 5º nos traz? Ele nos traz a territorialidade, né? Que inclusive é a regra do direito penal. Bom, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Ou seja, qualquer crime cometido no território nacional será de aplicabilidade do direito brasileiro, né? Então, como eu já adiantei, né, é a regra no Código Penal. O artigo 5º, parágrafo 1º, nos traz a seguinte redação. Ele trata sobre a extensão do território nacional, né, para efeitos penais. O que é considerado território nacional para o direito penal brasileiro? Embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Ou seja, o que ele está falando aqui para a gente? Que as embarcações aeronaves brasileiras de natureza pública, ou seja, aquelas embarcações, vamos exemplo aqui do que estejam a serviço do exército, né? O exército está utilizando ali, ou está em comitiva do presidente da república, né? Então, essas são as embarcações, aeronaves a serviço do Brasil, né? E elas podem estar lá em Honduras, né? Aquilo será uma extensão do território brasileiro, né? A territorialidade não tem uma definição, né? É aquilo e pronto. É do território brasileiro aquilo. Então, por mais que cometa algum crime ali, será de competência da nação brasileira. O Código Penal vai atuar ali, o Código Penal brasileiro, né? É de competência do Código Brasileiro, Código Penal brasileiro. E aqui também trata as propriedades privadas, ou seja, que estão no espaço aéreo brasileiro, que está sobrevoando o Brasil, né? Tá sobrevoando, não tá em pouso nem nada, está sobrevoando o Brasil. Também é território brasileiro, será considerado. Ou em alto mar, né? De propriedade de embarcações brasileiras, né? Ou em alto mar. Então, fixar esses conceitos cai muito em prova, principalmente a literalidade da lei, né? Vou seguir aqui. O artigo 5º, parágrafo 2º, traz o que pra gente, ó? Traz quanto aplica-se também a lei brasileira aos navios e embarcações privadas, que, aqui tratando as embarcações privadas especificamente, né, que acham-se aquelas aeronaves em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e as embarcações em porto ou mar territorial brasileiro, né, do Brasil. Ou seja, aquelas aeronaves que estão pousadas aqui no Brasil, né, ou estão ocupando aquela faixa litorânea, né, que se não me engano é 80 quilômetros, uma coisa assim da costa brasileira, né, que ainda é mar brasileiro, né. Então ali também será território brasileiro, né, aplicará as leis do Brasil para aquelas aeronaves que estão em pouso aqui no Brasil ou sobrevoando o espaço aéreo, né, e estão no porto ou no mar do território do Brasil. Ficar atento também. O artigo 6º, né, que aqui traz o lugar do crime, né? Que no Código Penal brasileiro a gente adota a teoria da ambiguidade, né? O que seria a teoria da ambiguidade? Ou seja, considere-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.
Ou seja, diferente da lei penal no tempo, que traz a atividade, né, a teoria da atividade, aqui traz a teoria da ambiguidade, ou seja, considera tanto onde ocorreu a ação ou omissão, ou quanto onde se produziu ou deveria produzir resultado. Já na teoria da atividade, o que ela traz pra gente? Que é quando pouco importa onde se produziu o resultado, e sim onde ocorreu a ação ou a omissão, né? Então lembrar disso, a teoria da atividade vai estar sempre ligada ao momento do crime ali, onde ocorreu a ação ou a omissão, não onde teve o resultado, né? Para memorizar, lembrar desse mnemônico, né? É o luta, ou seja, o lugar do crime é definido pela teoria da ambiguidade, ou seja, tanto onde ocorreu a ação ou omissão, como onde se produziu o resultado. E o tempo é somente aonde ocorreu a ação ou omissão, né? E é importante a gente salientar também, né? Porque, bom, pelo menos no concurso que eu estou estudando, que vai cair na minha prova, vai cair o Código Penal Militar, né? Não sei se no seu vai cair. Mas é importante a gente gravar essas diferenças, né? O Código de Processo Penal Militar, ele traz uma diferencinha na questão do lugar do crime, né? O lugar do crime lá é tratado de duas formas. Nos crimes omissivos, é a teoria da atividade, ou seja, teve uma conduta omissiva, será onde ocorreu aquela conduta omissiva, não onde produziu o resultado daquela conduta, né? Então adota para os crimes omissivos a atividade lá no Código de Processo, no Código Penal Militar, né? E para os crimes comissivos, ou seja, aqueles crimes que são exercidos com uma ação, né? É a teoria da ambiguidade. Então é igual aqui no Código Penal comum, né? Então lembrar, bom, eu uso isso para decorar, né? Eu uso o OA, né, que sejam os crimes omissivos, adoto a teoria da atividade, e o CU, que nos crimes comissivos é a teoria da ambiguidade. Então, assim, é uma forma de decorar, né? Mas aqui lembrar, é a teoria mista e no lugar do crime. Já lá no próprio, ainda no Código Penal Militar, né? No tempo do crime é igual aqui no Código Penal. Adota a teoria da atividade também, né? Só muda lá no lugar do crime. Seguimos aqui. Agora o artigo 7º, né? O artigo 7º traz pra gente? Traz assim, ó, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Agora havia uma série de delimitações, né? Uma série de regras aqui quanto a essa extraterritorialidade, né? Que não é mais a territorialidade anterior, agora é extraterritorialidade, né? É extraterritorialidade incondicionada, né? Não existe condição nenhuma. Quando praticado um crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Ou seja, imaginemos que tem uma agência do Banco do Brasil lá nos Estados Unidos e contra ela é cometido um crime, seja um furto de um caixa eletrônico, né, na agência lá, então será aplicado pela extraterritorialidade a lei penal brasileira, né? A ser aqui, contra a administração pública por quem está a seu serviço, né? Ou seja, um funcionário público lá de uma agência também do Banco do Brasil comete um crime dentro da agência, né? Então seria de responsabilidade ainda do Código Penal brasileiro, né? E de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, lembrar disso, né? De genocídio, porém tem que ter essa questão, né? Quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, lembrar disso. Seguimos aqui. Agora, extraterritorialidade condicionada, né? Então tem uma condição para que aplique, que por tratados ou convenções o Brasil se obrigou a reprimir, ou ainda praticado por brasileiro. C. Praticados em aeronave ou embarcações brasileiras, mercante de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados, né? E agora tem um aqui, ó, que esse aqui os doutrinadores chamam assim, né? Que é a extraterritorialidade hipercondicionada. Alguns doutrinadores trazem essa denominação para essas questões aqui. Ou seja, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Ou seja, não foi pedido ou foi negada a extradição, houve requisição do Ministério da Justiça. Né? Seguimos. Artigo 8º. O que traz pra gente, né? Conta a pena cumprida no estrangeiro. Né? Então temos lá.
A pena é atenuada quando quando for diversa no Brasil, quando for diversa da do Brasil, né? Uma pena tem uma pena no estrangeiro lá de, sei lá, um crime de roubo, né? Só que ela é diferente da que aplica no Brasil. Lá supondo tem uma pena maior, né? Aqui já é uma pena menor. Então, vai atenuar, ou seja, vai atenuar, vai debater aquele valor, né? Do cumprimento. E computa quando idêntica. Ou seja, vai somar os valores para ver quando for cumprir no Brasil, para ver se deu valores lá, né? Como que decora isso, né? Com uma forma fácil. É o SIDA, né? Ou seja, computa quando idêntica e quando diversa, atenua. Lembrar disso, o SIDA. E o artigo 9º, né? Eficácia da sentença estrangeira. Ou seja, a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil, obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e a outros efeitos civis. Né? Então, lembrar disso, efeitos civis. Sujeitá-lo à medida de segurança, a homologação depende. Então, tem que ter a homologação, tem que ser o pedido, né? Para efeitos previstos no inciso 1º de pedido da parte interessada. Então, tem que ter o pedido da outra parte, né? Para que tenha a obrigação da condenação do reparo, né? Do dano. B. Para os outros efeitos da existência de tratados de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença ou na falta de tratado de requisição do Ministério da Justiça. Né? Bom, o artigo 10º aqui, ele traz para a gente da contagem de prazo. Né? Então, assim, o dia do começo inclui-se no computo do prazo. Né? Ou seja, aqui está tratando do cumprimento da pena. Né? Então, o cidadão ali, o réu, né, o condenado, ele começa a cumprir a pena na data de hoje. Então, o dia de hoje é contado para o cumprimento da pena. Então, lembrar disso. E contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Lembrar disso, conta os dias, os meses e os anos. Cai muito em prova. Artigo 11º, né? Artigo 11. Frações não computáveis da pena de prazo, né? Então, desprezam-se nas penas privativas de liberdade, nas restritivas de direitos, as frações de dias. E na pena de multa, as frações de cruzeiro. Ou seja, aqui é os dias, né? Começou a cumprir a pena metade do dia ali. Então, vai desprezar isso, né? Não vai não vai mensurar aquilo. Né? Então, assim, vai contar um dia inteiro para aquela pessoa. Você começou a cumprir no meio do dia, conta o dia inteiro. Né? E o que seriam essas frações de cruzeiro? Né? Seria lá um quinto, que aqui está antigo, né? Aqui está falando de cruzeiro, mas vamos dizer exemplo assim, seria metade de um centavo, né? Vamos dizer assim. Então, lembrar disso, dessas questões aqui. Artigo 12º, né? O 12. Legislação especial, contra a legislação especial. As regras gerais deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se este não dispuser de modo diverso. Ou seja, aquela legislação especial, a gente sabe que a legislação especial sobressai sobre a legislação comum, né? Porém, se lá naquela legislação não tiver disciplinando aquela questão que está trazendo o Código Penal, ou ainda, se tiver igual, será aplicado o Código Penal, né? Por isonomia, assim, de dizer, né? Pois bem, essa parte, como eu disse, ficou um pouquinho mais extensa. Espero ter ajudado. Acredito que eu mensurei todo esse conteúdo da lei penal no espaço. E no vídeo anterior, acredito também que eu sanei já todas as questões que tratam da lei penal no tempo. Espero ter ajudado. E qualquer dúvida, crítica, sugestão, pode deixar nos comentários aí. Claro, né, nas questões das perguntas, se eu souber responder, com certeza eu vou responder. E se eu não souber também, eu vou dar uma pesquisada, vou ver o que traz a legislação, né, e vou tentar responder da mesma forma. Agradeço a audiência, né, e até o próximo vídeo. E caso esteja gostando do conteúdo do canal, se inscreve aí para dar uma moral, né, e até a próxima.